O nível da bizarrice é tão grande que até cachista que falava de Xbox Series S ser equivalente a um Play 5 tá perdoado. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, meus amigos, eu já vou começar pedindo perdão pela demora, né? Já estou aí quase há 5 dias sem postar vídeos aqui no canal, vocês já sabem o porquê, né? Enfim, eu não vou ficar aqui dando muitos detalhes. Mas, eu fiz aqui um resumão, né, um compilado de coisas que eu teria falado em vídeo se eu não tivesse ficado esse tempo todo aqui, né, sem conversar com vocês, até porque muitas informações que dá realmente pra fazer num vídeo só, e ontem, né, anteontem, saiu aí uma notícia a respeito da Nintendo, caras, que olha, eu vou falar pra vocês, eu já achava bizarro o que a Microsoft fazia no mundo dos games. A Sony também pisa na bola assim também, mas olha, a Nintendo, cara, parece que tá com a mesma arrogância, né, do Xbox na época, né, do Xbox One, e da Sony na época do PlayStation 3. Mano, os caras chegaram ao ponto de dizer praticamente o quê? Se você não tem dinheiro pra comprar, né, o nosso Switch 2 superfaturado, vai e compre um. Pois é. Mas vamos lá, né? Eu separei então aqui uma sequência de coisas que eu queria comentar aqui com vocês a respeito, né, do que tá acontecendo. E lógico que, para isso, eu vou ter que recorrer ao bom senso, que muita gente tem, mas outras pessoas não têm, né? E eu tô vendo hoje em dia que existe muito fã de Nintendo que é consciente, que tá lá cobrando a Nintendo, porque o preço do Switch 2 é um preço abusivo, por completo, não tem nem que chorar, não tem negociação, não tem como passar pano pra isso, certo? Então, sim, parabéns aí pra parcela, né, da comunidade aí do Nintendo, que tá cobrando a Nintendo, falando, né, pra baixar o preço, o famoso Drop the Price, né, que é uma campanha aí que tá tendo mundialmente em resposta à precificação da Nintendo, então parabéns pra galera que tá cobrando isso, mas, cara, também não dá pra negar que tem uma parcela muito grande de gente, tem acompanhado com um pouco mais de atenção canais aí de Nintendo, né, principalmente brasileiros, que parecem dar aquela passadinha de pano, né, tá ali na internet querendo defender a qualquer custo um negócio que não tem defesa, né, não tem defesa. Eu já falei no vídeo passado, né, sobre o anúncio da Nintendo, cara, sobre, mano, dos jogos no Nintendo custando 80, 90 dólares, tá? Então vamos começar a respeito disso daí, porque teve uma atualização, galera. Pois é, eu vou ser obrigado a ter que me retratar, porque a Nintendo revelou oficialmente o preço dos seus joguinhos em dólares, e parece que eu estava errado, meus amigos. Eu estava errado, ou pelo menos metade errado, né? Vamos lá então, confira comigo aqui, ó, o giro de notícias de hoje. Muito bem, meus amigos, então aqui estamos nós no Twitter, né? O Twitter é uma ferramenta fantástica aí pra gente fazer um resumão de tudo que interessa aqui pra vocês. É só me seguir lá, tá? Esse aqui é o meu usuário, beleza? @lord_psmg. Segue lá no Twitter e seja bem-vindo aí à turma de loucos. Então bora lá, galera. A primeira coisa que eu queria falar é isso daqui, tá? Saiu então uma atualização da Nintendo falando a respeito dos preços do Nintendo Switch, tá? Como eu falei pra vocês, o vídeo de hoje é bizarro, até por isso que tá essa luz macabra aqui, né? Porque não dá pra entender. Não dá pra entender de onde é que vem o tamanho da burrice desse pessoal. A Nintendo começou, né, anunciando o Switch 2 sem querer falar de preço. Ou seja, quando a empresa faz esse tipo de coisa, você pode esperar que lá vem bomba. Você quer um exemplo? Na época do PlayStation 4 e Xbox One, tava lá a Sony e a Microsoft lá na E3, a Microsoft revelou o Xbox One com seu preço, tomou, né, porrada de todo mundo. Aí o que a Sony fez? Ela foi lá e anunciou o PlayStation 4 100 dólares mais barato que o Xbox One. Ainda por cima mais potente, com jogos e com mais acessibilidade, já que a Microsoft queria, né, impor todas aquelas restrições de DRM e várias outras coisas no Xbox One e acabou se queimando sem necessidade nenhuma, né? A Sony foi lá, aproveitou e lançou o console, e um dos principais fatores que ela fez, que ela falou que matou de vez, foi o preço. Então quando a empresa está com preço competitivo, quando a empresa está com preço bacana, o preço é a primeira coisa que a empresa fala. A gente não falou pra vocês aqui já, durante todos esses anos, a Microsoft escondendo as vendas do Xbox One? Pois é, por que será que ela escondia as vendas do Xbox One? Passou a esconder, na verdade, não revela as vendas do Xbox Series, os relatórios, né, trimestrais dela, relatórios fiscais anuais, são sempre muito vazios, né, você não tem tanta informação quanto os da Sony, por exemplo. É porque a Microsoft não tem nada com que se gabar ali. Quando ela tem, ela vai e fala. Você quer um exemplo? Os assinantes do Game Pass. Quando tem sobe para um número interessante, ela vai lá e revela. Certo? E com a Nintendo não é diferente.
Os caras não falaram o preço do Switch, ficaram enrolando, até revelar certas coisas, mas o preço dos jogos já estava meio que ali, né, previsto ali, como que seria mais ou menos. Então falaram de 80 a 90 euros, inicialmente. E agora, nós temos a confirmação, galera. Não é 90 dólares não, tá? Todos nós erramos, cometemos um pecado mortal, mentimos contra a mamãe Nintendo. Porque, na verdade, a grande diferença é de 10 dólares. Exato, 10 dólares. Ou seja, os jogos vão custar o que está sendo normal hoje em dia no mercado, 70 dólares. Bom, não podemos dizer que serão todos, mas muitos deles vão vir com esse preço que vocês estão vendo aí, ó. Não é nem 90, tá, galera? É 80 dólares. Vocês desculpem essa coisa terrível, esse erro terrível. 80 dólares para você jogar um Mario Kart em 4K. 80 dólares, ó, pra você jogar os jogos da Nintendo com super gráficos, complexidade assim, ó, muito acima de outros jogos aí na indústria que lançaram custando 60, né, como o Red Dead Redemption, custou 400 milhões de dólares e, poxa vida, né, com certeza é muito mais complexo que os jogos da Rockstar, por exemplo, né, mas enfim, né, então tá aqui a minha retratação, galera, desculpem por eu ter cogitado 90 dólares, é apenas 80 e tá tudo bem com isso. Não vamos agir como se isso fosse um preço ridículo para um jogo com gráfico de Play 2. Ah, mas Lorde, você está falando de gráficos, como você ousa? Foi provado que o Switch 2 é muito capaz, e olha só que vergonha que você está passando, galera, agora a gente vai entrar em um outro assunto que é a respeito das comparações gráficas bizarras que tem nintendista fazendo na internet. E essa daqui é uma daquelas que eu falo, cara, não é possível, velho, não é possível que os caras tenham assim coragem de fazer isso, tá? Manos, vamos começar pelas especificações. O Nintendo Switch 2, até onde a gente sabe, mal passa de uns 2, 3 teraflops, acho que até menos que isso, certo? Explica pra mim como é que isso vai ser mais forte que um aparelho de 10, que é o caso do PlayStation 5 base. Tudo bem, eu sei que são arquiteturas diferentes, tá? Eu sei, nós entendemos isso. Só que, mano, nas próprias especificações de frequência na GPU e CPU, né, ou APU do Switch, já tá esclarecido que ele é muito mais fraco que os consoles de mesa, como o Xbox Series X e o PlayStation 5. Tudo bem, o Xbox Series S, na verdade, o que o Nintendo tá conseguindo fazer, porque sim, estão surgindo comparativos aí, onde o Nintendo Switch, ele tá conseguindo ter, né, um nível de detalhes maior que o Xbox Series S em alguns jogos. E aí o pessoal tá usando como exemplo aqui, galera, ó, o jogo do Street Fighter, né? Onde você tem a versão do Xbox Series S e a versão do Nintendo Switch. Só que o que muita gente não tá comentando, e aqui, ó, não tô necessariamente defendendo o Series S, tá? Porque eu sempre falei pra vocês que eu acho esse console desnecessário, é um atraso de vida na geração, né? Tanto é que ele sempre trouxe muito problema, né? Muitos desenvolvedores vão lançar jogo. Cara, é um negócio assim que é complicado, E vocês veem aqui no comentário do vídeo do analista de bis, que a galera de Nintendo aí tá usando, né? Como fonte aí no caso, onde ele diz aqui claramente, aqui no comentário dele, ó, as texturas da versão do Xbox não rodam direito, né? Precisa fazer aí algumas coisas para conseguir consertar quando você vai jogar o game, mas mesmo assim é chato porque a Capcom não faz questão de arrumar esse problema, ou seja, não é que o jogo do Xbox Series S tenha texturas piores que a do Nintendo Switch, ele consegue ter detalhes sim melhores e até equivalentes ao do Switch 2 ou talvez até superiores, porém esse jogo tem problema, né? Esse jogo tá com uma otimização ruim, a Capcom não faz questão, aí também é culpa da Microsoft, né? O console dela não tá vendendo nada, né? Fica dando dor de cabeça para os desenvolvedores, isso aqui é o que acontece, já falei para vocês, o desenvolvedor vai ficar com uma vontade, para que ele vai querer otimizar, ficar tendo trabalho ali com o console que não vende, o jogo que não vende ali naquela plataforma, então faz o basicão mesmo. E aí o que ele conclui é que, mesmo quando são corrigidas as texturas, a versão do Switch 2 tem uma resolução maior. Então vamos lá, o que o Switch 2 está fazendo aqui, meus amigos, é se aproveitar justamente de uma fraqueza que a própria Microsoft implementou no Xbox, e que a culpa não é de ninguém menos do que quem? A própria Microsoft. A própria Microsoft foi quem cavou esse buraco, essa armadilha pro próprio console dela. E ponto final, porque o Xbox Series S, meus amigos, ele tem, né, uma memória RAM muito baixa. E o Switch 2, pelo que a gente ficou sabendo, ele tem mais RAM do que o Xbox Series S. Então, por consequência, ainda que a APU do Series S ela possa ser mais poderosa, né, que a do Nintendo Switch em geral, que as especificações do Nintendo Switch em geral, ela tá limitada num gargalo que o Switch não tem. Então podem sim acontecer cenários em que o Switch acabe rodando melhor alguns jogos do que o Series S, por exemplo, tá? Isso aí, eu já assino embaixo, tenho certeza que isso vai acontecer mais vezes aqui durante ainda a geração do Switch 2, ainda rodando certos jogos melhores que o Xbox Series S por causa disso, tá? Bom, mas enfim, então esse é um adendo que eu queria fazer aqui pra vocês, só que os caras não pararam por aí. Agora os caras estão querendo subir o nível, agora eles estão querendo comparar o Nintendo Switch 2 com o PlayStation 5 Pro.
Cara, se liga nesse comentário aqui, ó. Quem pagou caro num console de mesa provavelmente tá se sentindo enganado. Agora tem um que roda as mesmas coisas, custa o mesmo e ainda vai com você pra qualquer lugar. A diferença gráfica entre uma máquina de 5 kg e outra que cabe na mochila está cada vez menor. Ou seja, os caras estão começando a querer equivaler um console com o outro, pegando prints, né, aleatórios na internet pra querer mostrar, olha, veja só, o Switch 2 agora alcançou, o Switch 2 tá batendo de frente, o Switch 2 isso, aquilo, outro. E estão se esquecendo de uma coisa. Primeiro de tudo, o cara pega um print, isso aqui é o jogo do Cyberpunk, que não tem otimização para PlayStation 5 Pro. E mesmo na versão do PlayStation 5 ele mantém, né, uma resolução e FPS mais altos que a versão do Switch 2, que nem com DLSS consegue ainda bater a versão de um Play 5 base, que nem tem reconstrução de imagem por inteligência artificial. Tá? O Nintendo Switch 2 ele tá trazendo um benefício bacana, que é o DLSS, que é a reconstrução, né, por IA, que o PlayStation 5, por exemplo, base não tem. Só que o PlayStation 5 base tem um hardware muito mais bruto ainda. Então, caras, dificilmente, mesmo com o DLSS, você vai conseguir alcançar. Mas mesmo assim, eu não tô tirando o mérito do Switch 2 aqui de conseguir ter um gráfico mais bacana, porque o Switch 1 realmente era complicado. Você ia lançar jogo pro Switch 1, cara, vocês iam bizarrice, como o caso do Hogwarts Legacy, por exemplo. Vai ver a versão de Nintendo Switch versus a dos outros consoles, é uma aberração, cara. É uma aberração. Os caras tiveram que cortar, não é só gráfico, não é parte do jogo ali, pra poder rodar dentro do console, porque não tinha como. Então é bacana ver que pelo menos a Nintendo agora tá trazendo um console que mesmo que não bata de frente com os consoles de mesa da geração, pelo menos agora a gente talvez vá ver, né, os desenvolvedores lançando mais third parties aí, né, pro console da Nintendo. Então vamos ver como é que vai ser. Agora, os caras esquecem de mencionar que o console tem a versão no dock e a versão fora do dock, né? E que esses jogos aqui que a gente tá vendo essas comparações, a maioria deles, todos eles na verdade, estão sempre rodando com specs consideravelmente inferiores aos dos consoles de mesa. E assim, é o que eu falo, né? Que nem o que eu falei aqui na minha publicação. Cara, independente, se a diferença, né, continua absurda ou não, pelo menos agora tá rodando. Tá ligado? Pelo menos agora tá rodando. A própria Digital Foundry falou que o Nintendo Switch 2, ele bate muito mais de frente com o PlayStation 4, o PlayStation 4 Pro do que com o PlayStation 5. A diferença é que ele tem ali, né, o DLSS, que é a reconstrução por inteligência artificial, que dá um boost nele ali. Fica mais interessante. Mas fora isso, ele não tem, cara, um grande apelo em questão de hardware. Então por que a galera de Nintendo tá tão preocupada em querer provar que o Switch 2 está ali pau a pau com os consoles? Não tá, velho. Você tá se iludindo, você tá aí, ó, caindo em lorota, e depois você vai quebrar a cara se você tá vendo isso aqui só por causa de gráfico. É o que eu falo pro pessoal, mano, você quer comprar um portátil, você tem que comprar sabendo que vai ter limitações. Quem compra o Steam Deck sabe que não vai jogar no Ultra, sabe que não vai jogar em 120 FPS, sabe que não vai ter as mesmas coisas de um PC, tá ligado? Não vai. Mas para um portátil, cumpre bem a sua função, e é isso. Seja feliz com isso. Não faça comparações imbecis. E para finalizar, meus amigos, a gente tem aqui esse último tópico aqui que surgiu, né, a respeito aí do Nintendo Switch, que é a Nintendo simplesmente falando com todas as letras a respeito do preço do Nintendo Switch 2. Por que o pessoal tá reclamando tanto do preço do Nintendo Switch 2, tá? Porque, primeiro, o console foi confirmado aqui, ó, pela Nintendo que vai custar $449, ou seja, $450, beleza? $450 na sua versão normal. E na versão que vem lá com o Mario, né, no bundle, parece que vai vir aí $499, tá? Ou seja, $500 na versão que vem com o Mario. Sabe o que é engraçado? Se você comparar com o PlayStation 5, tá? Poderia ser até com o Series X aí, eu acredito que o valor estaria o mesmo, né? PlayStation 5 versão digital. Tá saindo atualmente por $399. E detalhe, isso aqui é um print do site oficial do PlayStation, que eu peguei pra fazer essa montagem aqui, ó. Estamos aqui pra vocês verem, ó, o site oficial do PlayStation, beleza? Vou até fazer aqui essa comparação direto aqui no site, pra ninguém falar que eu tô manipulando nada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então, PlayStation 5 versão digital, ó, custando $999, tá? Lembrando, esse aparelho é bem mais forte que o Switch 2. E já a versão dele com disco, mídia física, $449. É o preço do Switch 2 normal. E ainda por cima já vem com um jogo que é o do Astrobot. Então e aí? Um vem com Mario, o outro vem com Astrobot. Você que escolhe qual que você prefere, qual que você acha mais interessante, né? E se vier nintendista falar, ah, é questão de qualidade, filho, você tá falando com o PlayStation. Querido, você tá falando com o Xbox não, tá? Isso aqui, ó, é só o vencedor do GOT do ano passado, só isso, tá bom? Vamos falar aqui a respeito de outras coisas, né, bizarras que aconteceram antes da gente dar um tapinha final aqui em relação a essa questão do preço. Imagina a Sony te cobrar pra você poder usar o microfone do DualSense. Pra você usar a caixa de som do DualSense, porque aqui você pode falar com os jogadores em jogos online e tudo mais. Você imagina você ser cobrado pra isso. Um negócio que já vem no controle. Pois é patético. Você cobrar pra usar chat online é uma chacota sem precedentes. Não dá pra aturar um negócio desse. Até a Microsoft que fazia esse tipo de cagada. Você só podia fazer party no Xbox se você fosse assinante da Live Gold antigamente. Até ela se corrigiu.
E a Nintendo mantém a mesma política ridícula, soberba, falta de vergonha na cara. Aí eu falo pra vocês, em vez de se preocupar então com isso aqui, 1000 vezes nem ter esse botão no controle e botar um Hall Effect, né? Pra não dar drift nesses controles podres aí do Nintendo também. Todos os consoles dessa geração estão sofrendo com drift. Eu falo isso porque vocês sabem, eu tenho assistência, eu conserto controle de Xbox, conserto controle de PlayStation e tem até de Nintendo que às vezes chega aqui pra mim também. E sabe o que vai acontecer, meus amigos? Em vez dela focar em trazer soluções de verdade, olha aí que beleza, né? Foi confirmado que o Nintendo Switch vai vir custando tudo isso daí que vocês estão vendo e não vai ter Hall Effect no controle. Para você que não sabe, tá desatualizado, Hall Effect é uma tecnologia de analógico que funciona com magnetismo ao invés de fricção, né, em disco de potenciômetro, disco de carbono. Então não preciso falar, a própria palavra fricção já diz qual é o problema. Você tem um material que raspa no outro, isso desgasta com o passar do tempo e obviamente vem o drift no seu controle porque você tem fuga de corrente ali, certo? E já com o Hall Effect não. Hall Effect você não tem atrito, né, quando mexe. Só que o Hall Effect é mais caro do que o analógico de potenciômetro e as empresas querem economizar a qualquer custo. Então já tô até vendo, na geração que vem, PlayStation 6 e Xbox, sei lá o que também, vão acabar vindo com os analógicos tradicionais. Bom pra mim, né, aqui pra assistência, porque a gente vai continuar tunando o controle até as empresas tomar vergonha na cara. Tomara que não aconteça nunca, né, pra gente poder continuar ganhando aí o din-din, né, galera? Mas se acontecer também, né, tudo bem, né, todos saem ganhando, não é verdade? Enfim, então mais uma falta de vergonha na cara da Nintendo, certo? Pra justificar um preço desse no Nintendo Switch 2, pô, pelo amor, pelo menos um Hall Effect tinha que acompanhar, né? Pelo menos isso tinha que acompanhar. Infelizmente, não está sendo o caso. E aí, pra finalizar o vídeo, né, meus amigos, a grande cereja do bolo, que ainda tem a ver com essa questão da precificação. E olha só, né? Olha só a passada de pano que os caras fazem pro caso do Switch, né? Eu fiz essa postagem aqui falando, criticando, né, essa posição da Nintendo e os caras me respondem falando isso aqui, ó. Se liga só. A Nintendo não falou isso, o Doug falou. Para as pessoas que ainda não podem adquirir o Switch 2, vamos garantir que o suporte do Switch 1 continue. Meu amigo, por que vocês passam tanto pano, cara? Vocês estão querendo pegar uma fala bonitinha de empresário, certo? Que se você traduzir isso para coisa mais simples possível não tem dinheiro? Compra um, larga esse pano, vai cobrar a Nintendo, vai protestar nas redes, cara. Daqui a pouco os jogos vão estar custando $90 padrão porque a Nintendo tá testando vocês. Tá metendo $80 em jogo que não vale $80, velho. Vai ver se o Red Dead Redemption 2, que é muito mais complexo, muito anos-luz na frente de qualquer jogo de Nintendo, em termos gráficos, de qualquer outra coisa, custou $80 no lançamento, custou 400 milhões. Me fala um Mario que custa 400 milhões pra você fazer. A Nintendo reutiliza asset atrás de asset nos jogos dela. É uma reciclagem tamanha, tá ligado? E tudo bem. Pra baratear, o que importa é você trazer um jogo com qualidade. Não tô tirando esse mérito. Mas isso barateia pra caramba. Os caras não tem nem captura de movimento nos próprios jogos. Não botava legenda até ontem, hein? Agora parece que vai cobrar pra colocar legenda. Uma vergonha. Uma vergonha. E vocês aí, querendo passar pano pra isso, cara. Então é isso, meus amigos. Esse é o resumão, né? O girão aí de notícias que nós tivemos, né, nessa semana. Também aí, né, nesses dias. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, né, vou deixar muito claro, eu não tenho nada específico contra a Nintendo, eu acho que a Nintendo tem coisas e erros que ela precisa corrigir, como todos os consoles, só que no atual momento ela é quem tá fazendo mais cagada, então é normal que a gente vá comentar a respeito disso. E não tem como deixar isso aqui passar batido, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.